Meu nome é Paulo, sou um caminhoneiro que percorre as estradas noturnas em busca de aventura e histórias para contar. Certa noite, após uma longa jornada, decidi descansar em um posto de gasolina isolado no meio do nada. O lugar era conhecido por sua atmosfera sombria, mas eu nunca acreditei em lendas urbanas, até aquela noite fatídica. Ao estacionar meu caminhão, percebi que o posto estava praticamente vazio, exceto por alguns poucos caminhoneiros que estavam preparando suas refeições antes de seguir viagem. Eu já havia jantado, então decidi ir direto para o dormitório do posto e descansar um pouco. Assim que entrei na pequena cabana que servia como alojamento, notei que a atmosfera estava carregada de um silêncio pesado. Apesar de me sentir desconfortável, atribuí esse sentimento ao cansaço da viagem. Deitei-me na cama de beliche, ligando o ventilador de teto para tentar amenizar o calor sufocante. O relógio na parede marcava 1 hora da madrugada quando ouvi um murmúrio estranho vindo do lado de fora. Como minha curiosidade era maior do que meu medo, fui até a janela e olhei para fora. Não havia ninguém lá, mas o som persistia, como um sussurro distante carregado pelo vento. Enquanto tentava desvendar a origem desse murmúrio, um caminhoneiro idoso se aproximou, assustando-me. Seu nome era Seu João, um homem amigável com cabelos brancos como a neve e olhos profundos, que pareciam conter um mistério sombrio. Não costuma ser uma boa ideia espiar pela janela a esta hora da noite, rapaz. Ele disse, com uma voz grave e experiente. Desculpe, senhor. É que ouvi um barulho estranho e fiquei curioso. Respondi, tentando parecer tranquilo. Ah, é? Barulhos estranhos não são novidade por aqui. Esse posto tem uma história sombria. Seu João comentou, lançando um olhar misterioso para o lado de fora. Curioso, perguntei sobre a história do posto, e então ele começou a me contar sobre a lenda urbana conhecida como o Corpo Seco. Segundo a história, um homem solitário e perverso vagava pelas estradas em busca de vítimas indefesas. Ele costumava se hospedar em postos abandonados ou isolados, esperando o momento certo para agir. Dizia-se que ele tinha o poder de sugar a umidade dos corpos de suas vítimas, deixando-os secos como cadáveres ressecados. Eu ri, pensando que Seu João estava apenas tentando me assustar, mas ele insistiu que a lenda era real e que o corpo seco estava por perto. Comecei a sentir um arrepio percorrer minha espinha, mas ainda assim, relutei em acreditar naquelas histórias fantasiosas. Não se preocupe, rapaz. Ele não aparece com frequência. Mas é sempre bom estar atento e não atrair atenção indesejada. Seu João aconselhou, como se soubesse de algo que eu não sabia. Agradeci pelas palavras e desejei-lhe uma boa noite. De volta à minha cama, tentei ignorar as histórias de terror e o murmurinho estranho do lado de fora. Fechei os olhos e tentei dormir, mas a imagem do corpo seco assombrou meus pensamentos. De repente, ouvi um som arrastado se aproximando do alojamento. Era um som leve, mas perturbador, como se alguém estivesse se movendo lentamente com os pés arrastando pelo chão. Meu coração disparou, e senti um frio na barriga. Seria o corpo seco, real ou apenas minha imaginação me pregando peças? Tentei convencer a mim mesmo que era apenas um animal ou o vento. Mas o som continuava a se aproximar. Meu corpo estava tenso e suado, e a sensação de medo era insuportável. Com cuidado, aproximei-me da janela, através da cortina, pude ver uma figura escura na penumbra. Meu coração quase parou quando percebi que não era uma ilusão. Lá fora, de pé, estava um homem alto, magro e curvado, como se carregasse o peso de séculos de solidão e maldade. Meu corpo tremia enquanto eu observava aquela figura assustadora. Ele estava de costas para mim, e eu não conseguia ver seu rosto, mas sabia que era o corpo seco. Meu coração martelava em meu peito, e meu instinto de sobrevivência gritava para ficar escondido, mas algo dentro de mim me impelia a enfrentar esse mal. Tomei coragem e decidi sair do alojamento para confrontar a criatura. Lembrei-me das histórias que ouvi sobre como o corpo seco era vulnerável à água,
e então peguei uma garrafa que estava próxima e a enchi no bebedouro do posto. Lentamente, abri a porta do alojamento e caminhei em direção ao homem misterioso. Meu coração ainda estava acelerado, mas senti uma determinação feroz dentro de mim. Aproximei-me dele, com uma voz trêmula, perguntei: "Quem é você? O que quer aqui?" A figura permaneceu imóvel por um momento. E eu pensei que ele pudesse me atacar a qualquer momento. Mas, para minha surpresa, ele se virou lentamente para me encarar. Seu rosto era pálido e enrugado, seus olhos eram negros e vazios, como se a alma tivesse sido arrancada de seu corpo. "Água", ele sussurrou, com uma voz rouca e fraca. "Água. Você quer água?" Perguntei, segurando a garrafa em minhas mãos trêmulas. Ele balançou a cabeça afirmativamente, e então estendi a garrafa para ele. O corpo seco agarrou-a com mãos esqueléticas e bebeu avidamente. Parecia desesperado por aquela água, como se não bebesse há séculos. Conforme ele bebia, sua aparência começou a mudar. Sua pele ressecada e enrugada começou a recuperar um pouco de umidade. E sua expressão parecia menos perturbadora. "Obrigado", ele murmurou, com um leve sorriso. Enquanto observava, comecei a sentir uma mistura de compaixão e horror. Quem era esse homem antes de se tornar o corpo seco? O que o havia transformado nessa criatura amaldiçoada? A lenda não contava toda a história, e eu estava determinado a descobrir mais. "Quem é você? O que aconteceu com você?" Perguntei, tentando conter meu medo. Ele pareceu hesitar por um momento, como se estivesse lutando para encontrar as palavras certas. "Eu era um homem uma vez. Um homem mau. Fui amaldiçoado por meus atos cruéis, condenado a vagar eternamente, sedento por umidade, até que alguém mostrasse compaixão por mim", e explicou, sua voz trêmula e cheia de tristeza. A história do corpo seco me tocou profundamente. Ele era uma alma atormentada por seus próprios pecados, aprisionada em um ciclo de dor e sede por séculos. Sem pensar duas vezes, decidi ajudá-lo. "Existe alguma forma de quebrar essa maldição?" Perguntei, cheio de esperança. Ele pareceu pensar por um momento, em seguida, apontou para uma pequena bolsa pendurada em sua cintura. Era uma bolsa de couro gasta e envelhecida. Dentro dessa bolsa, há um antigo amuleto. Se você conseguir encontrar uma nascente de água pura e colocar o amuleto nela, a maldição será quebrada, e eu poderei finalmente descansar em paz, e explicou, com uma voz cheia de esperança. Prometi a ele que faria o que pudesse para ajudá-lo a encontrar o amuleto e libertá-lo da maldição que o atormentava. Com um olhar agradecido, o corpo seco desapareceu na escuridão da noite. A partir desse momento, minha jornada se transformou em uma busca incansável pelo amuleto e por uma nascente de água pura. Percorri diversas cidades e florestas remotas, sempre em busca de pistas que me levassem à libertação do corpo seco. A cada passo, eu sentia uma estranha sensação de que estava sendo guiado por forças além da compreensão humana. Após semanas de busca, finalmente encontrei uma antiga profetisa que conhecia a história do amuleto e a localização da nascente sagrada. Ela me alertou que o caminho para a nascente não seria fácil, pois estava protegido por espíritos ancestrais. No entanto, minha determinação era inabalável, e eu sabia que precisava seguir em frente. Guiado pelas orientações da profetisa, segui uma trilha íngreme até chegar a uma caverna escondida na encosta de uma montanha. Lá, encontrei uma abertura estreita que levava ao coração da terra. Com a coragem no peito e a esperança no coração, adentrei a escuridão da caverna. A jornada subterrânea foi angustiante, com passagens estreitas, escuridão total e estranhos sons ecoando pelas paredes de pedra. A todo momento, sentia a presença dos espíritos que protegiam a nascente. Mesmo assim, continuei avançando, impulsionado por minha determinação de libertar o corpo seco. Após horas de exploração, cheguei a uma câmara subterrânea iluminada por uma luz misteriosa. No centro da câmara,
havia uma pequena fonte de água pura e cristalina. Era a nascente sagrada. Com cuidado, tirei o amuleto da bolsa do corpo seco e o coloquei dentro da fonte. Uma sensação de poder e magia percorreu meu corpo. E a água começou a brilhar intensamente. Os espíritos ancestrais que guardavam o lugar pareciam aprovar minha ação. De repente, o corpo seco surgiu na entrada da câmara, iluminado pela luz da fonte. Seus olhos estavam cheios de esperança e gratidão. Obrigado, meu amigo. Obrigado por me libertar dessa maldição. Ele disse, com lágrimas nos olhos. Senti uma onda de emoção me inundar, sabendo que havia cumprido minha missão. A maldição que assolava o corpo seco havia sido quebrada, e ele finalmente encontraria paz em seu descanso eterno. Enquanto nos despedíamos, ele desapareceu lentamente, como se estivesse se fundindo com a luz da fonte. Seu sorriso agradecido permaneceu em minha memória enquanto eu saía da caverna e retornava ao mundo acima da terra. Desde então, continuei minha vida como caminhoneiro, mas agora com uma sensação de propósito maior. A experiência com o corpo seco me ensinou a acreditar em lendas e a reconhecer a importância da compaixão e da redenção. Cada vez que conto essa história a outros caminhoneiros, sei que a lenda do corpo seco nunca será esquecida, mas também sei que uma alma encontrou paz e libertação graças à compaixão de um simples caminhoneiro.